Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. As quartas-feiras é o dia em que a gente se prepara, a gente recebe aí a visita do nosso amigo pastor Davidson, que vem com o intuito de abrilhantar as nossas manhãs de quarta-feira, nos ensinando e ao mesmo tempo compartilhando aí conosco aquilo que ele tem escrito. Eu quero orar e logo depois da oração já chamar o pastor Davidson, que ele tem novidades, hein? Ele tem novidades, mas antes da novidade, vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. Obrigado por cada irmão que já se despertou, que está conosco nessa live, com o intuito de orar, com o intuito de aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado também, Senhor, por aqueles que ao decorrer desta manhã, deste dia, também irão se conectar. Fala, Senhor, fala através do teu servo, pastor Davidson, que nós possamos, ao encerrar essa live, sair daqui mais motivados, impulsionados, fortalecidos, para poder então, Senhor, continuar a carreira cristã. Usa o teu servo, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu quero então, já nesse momento, chamar aqui o pastor Davidson. Deixa eu colocar em tela. Bom dia, pastor Davidson, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos. Graças a Deus estamos bem. Prontos para uma nova aula, né? Uma nova live aqui. Joia. Mas antes disso, pastor Davidson, eu estou sabendo aí que está tendo novidades aí, está chegando na área aí. Fala para a gente um pouquinho da novidade. Sim, nós temos uma novidade no lançamento novo, né? Como os irmãos já sabem, já temos falado e têm esperado, já acabei de mandar para a gráfica a impressão da primeira tiragem do livro do Salmo 91. E já está, inclusive, disponível, depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas está disponível já uma degustação gratuita do livro do Salmo 91. Você pode conhecer, ter um gostinho de como está o livro, de como ele foi preparado. Mas já estamos esperando a gráfica trabalhar, imprimir tudo e chegar aqui a essa primeira remessa do livro do Salmo 91. Vai ser uma benção. Joia. Então já está no forno, olha aí, já está no forno. Daqui a alguns dias já vai estar saindo. Então, se você quiser apenas ter uma degustação, olha aí, eu já vou já. Ontem eu coloquei a propaganda, só não coloquei o link da degustação porque eu precisava da autorização. Mas a partir de hoje, o link já vai estar disponível também na nossa página. Pastor Davidson, Deus te abençoe. Eu sei que existem outros livros aí que você também está. Você tem, então fique à vontade para divulgar e depois você entrar já com o nosso estudo. Combinado? Amém, combinado. Eu quero aproveitar para mostrar a vocês o livro que a gente está trabalhando, né? Não é um livro recente, é um livro já lançado há algum tempo, mas já temos recebido feedback que nosso estudo aqui baseado nesse livro, ele já tem abençoado vidas, né? Então você pode adquirir esse livro aqui, Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente ensina sobre a sua vitória, né? Então, é um livro fantástico, você já tem estudado aqui um pouco,
E também tem novidades sobre a abordagem de como continuaremos com o estudo desse livro, tá bom? Também vou explicar para vocês essa novidade e já está também disponível gratuitamente, tá bom? Eu vou explicar já já para vocês. O nosso maravilhoso livro do Salmo 23, as revelações originais do Salmo 23, que temos anunciado aqui. Você que acompanha a gente, né, já há algum tempo, já tem estudado aqui, estudamos esse livro aqui inteiro, em forma de live, não é? Também pretendemos fazer a mesma abordagem com o Salmo 91, assim que ele chegar aqui, estiver pronto, não é? Então, olha só, Salmo 23, se você não adquiriu ainda, faça isso, vai ser bênção para a sua vida. Bom, você vai conhecer o Salmo 23 como nunca havia visto antes. E, por fim, o livro aqui específico para mulheres. Esse livro eu já não tenho mais nenhum exemplar comigo, ele está esgotado comigo, mas você pode adquiri-lo também. É só você entrar em contato e eu vou te dar o link para que você faça a sua encomenda do seu exemplar ou dos seus exemplares do livro Guardadas pelo Amor, Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina. É um ótimo presente para você dar a uma mulher, né, porque ele é específico para mulheres, e também, quem sabe, alguém da União Feminina queira fazer algum evento e queira distribuir o livro, né? A igreja é uma dica aí para a igreja, ó, um belo presente, um belo material para abençoar as irmãs. Ele foi feito para as irmãs, ok? Muito bem. Se você quiser fazer contato comigo, você pode fazer pelo WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. 021 998-58-5402. Então, eu vou combinar com você, mandar os links, enfim, combinar para enviar para você qualquer um dos meus livros que você deseja adquirir, tá bom? Muito bem, pastor Aderson, vamos começar então o nosso trabalho. Muito bem, meus queridos, estamos aqui com material novo, né, que eu já estou distribuindo gratuitamente. É a degustação do novo livro, né, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, tá bom? É o comentário bíblico do Salmo 91, direto da língua original hebraica, né, seguindo o mesmo padrão aqui do Salmo 23. Para você que já tem o Salmo 23, você vai gostar bastante também do Salmo 91, porque ele é a mesma abordagem mais amplificada, ou seja, ele tem o dobro do tamanho do Salmo 23, e também eu tive uma abordagem bastante interessante. Então, você tem aqui a degustação, já está disponível para você gratuitamente, o PDF de degustação, tá ok? Aqui você vai ver as primeiras páginas do livro. Olha aqui, ó, tem a apresentação do pastor Jeremias Couto e o prefácio do meu professor de hebraico do seminário, o reverendo Rafael de Souza Ribeiro, né? Então, é bem interessante também, tá? Aqui a ficha catalográfica, os links, não é? Temos aqui, ó, todo o material que você pode baixar de graça. É só pegar com o pastor Aderson o link que você já pode baixar gratuitamente a degustação do livro, tá? Tudo isso aqui você já tem condição, que você tem aqui o sumário, para você ver parte por parte, capítulo por capítulo. Cada capítulo é um versículo do Salmo 91. E você já tem aqui a apresentação e o prefácio, já disponível para você conhecer um pouquinho do que é o livro Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, tá? Vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Aqui um pouquinho sobre mim, quem sou eu, né? Minha formação. Enfim, você vai gostar, não é? Desse material. Então, peça ao pastor Aderson e ele vai liberar para você o link para você baixar essa degustação já do Salmo 91.
Além disso, eu também quero explicar para vocês de que a partir do nosso próximo encontro, que estamos trabalhando aqui com o livro Vitória dos Desafios da Vida, nós já vamos usar esse material aqui, porque eu fiz um resumo, capítulo por capítulo, do livro inteiro. O pastorado submeteu essa ótima ideia de procurar um resumo para agilizar mais os nossos estudos, para não ficar lendo parágrafo por parágrafo, não é? Do nosso livro Vitória dos Desafios da Vida. Então, eu preparei o resumo, também já está disponível para você, de graça, o resumo do livro Vitória dos Desafios da Vida. Você pode conversar também com o pastor Aderson, e ele vai enviar para você esse resumo aqui, tá bom? Aqui você pode clicar diretamente para adquirir o livro. E você tem aqui, ó, a gente vai trabalhar a partir da próxima semana, capítulo por capítulo, tá? Eu vou terminar a introdução como nós começamos, para poder ficar igual, né? Fechado. Depois a gente retoma aqui, ó, com tópicos principais de cada capítulo do livro. Na semana que vem, nós vamos retomar nosso estudo com esse resumo e não mais abrindo a tela inteira do livro, tá ok? Mas hoje, como nós prometemos, estamos continuando com a introdução do nosso livro e vamos retomar aqui no tópico 3, que é de onde paramos. Estamos falando sobre a questão da idolatria, sobre alguns cristãos, né, que idolatram a vitória em vez de acreditar, de crer e servir o Deus que dá a vitória, né? Colocam a vitória como se a vitória fosse o objetivo final da vida do cristão. E todo cristão sério sabe que não é, né? A vitória final é uma consequência, uma bênção. Mas o nosso objetivo é glorificar a Deus através da nossa vida, tá bom? Então, olha só, o tópico 3, Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria, tá bom? Nós vamos retomar a partir daqui do nosso estudo, onde paramos da semana passada, né? Então, veja bem, Deus advertia frequentemente contra a idolatria no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, por exemplo, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor, Deus de Israel. Aí você tem aqui uma passagem, né, que é muito conhecida nossa, passagem dos 10 mandamentos, olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, a proibição é explícita, direta, para que não haja idolatria, seja do próprio Deus, seja de outros deuses falsos. E essa ordem também foi repetida por Deus em outras ocasiões, tá? Tem várias aqui, nós não vamos olhar cada uma delas, vamos ver apenas a primeira aqui, né? Os 2 primeiros versículos, ainda em Êxodo, no capítulo 23, olha, tudo o que vos tenho dito, guardai-vos e de nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as tuas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas, né? Eu li aqui Êxodo 23, versículos 13, e depois o versículo 14, né? Então, versículos 13 e 14. Tem várias outras passagens que você pode ver aqui na sua tela, mas por amor ao tempo, nós não vamos ver cada uma delas, até porque já tivemos aqui um exemplo bastante interessante sobre como a Bíblia vê essa questão da idolatria, né? Deus é terminantemente contra. Bom, vinculada à proibição de servir a outros deuses, havia também a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs da terra de Canaã. A gente acabou de ver aqui isso, 23 e 24. Né? Tem outras passagens também. Bom, a história dos israelitas foi, em grande parte, a história da idolatria.
Deus muito se irou contra o seu povo, porque este não destruiu todos os ídolos cultuados pelos pagãos na terra prometida. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses dali. O povo de Israel começou a se prostituir com a idolatria. Isso, infelizmente, trouxe muitas consequências ruins para Israel, nessa desobediência franca e direta a Deus. Daí Deus castigou os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre eles. Por isso, tantas guerras e tantas conquistas, inclusive, a pior de todas foi a conquista de Israel, lá pelo Egito, né? E depois, principalmente depois, também lá na Babilônia. Né? E uma metade do povo de Israel, praticamente, até mais da metade, são 10 tribos que foram completamente dizimadas, praticamente. Né? E apenas a tribo de Judá, o reino do sul, é que teve um remanescente fiel. Tá? Então, o modo como Deus tratou com dureza esse seu povo. O livro de Juízes apresenta um ciclo constante e repetido, em que os israelitas começavam a adorar os deuses ídolos das nações e deixaram de conquistar. Né? Deus permitia que os inimigos os dominassem, o povo clamava ao Senhor, o Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertá-lo novamente. Né? Então era um ciclo constante de derrota, arrependimento, vitória, depois derrota de novo com a idolatria, enfim, o povo de Israel ficava nesse ciclo vicioso, um ciclo terrível, né, de derrotas e pequenas e poucas vitórias apenas no reino de Judá. No reino do norte foi só derrota, porque ali imperava mesmo a idolatria. Né? A idolatria do reino do norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos. Finalmente, a paciência de Deus se esgotou e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel, removendo dali as 10 tribos de Israel. Não é? Você vai ver segundo o rei 17. O reino do sul, Judá, teve vários reis que foram tementes a Deus, como Ezequias e Josias. Mas por causa dos egípcios, como Manassés, a idolatria se arraigou também na nação de Judá, que era um reino dividido, né? Reino do norte e reino do sul. Com o resultado, Deus disse através dos profetas que ele deixaria Jerusalém ser destruída também. Você vai ver segundo Reis 21. A despeito dessas advertências, a idolatria continuou. Não é? Veja aqui, ó, Isaías 40, 48, né? Jeremias 2, enfim. Finalmente, Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor, da Babilônia, do Império Neobabilônico, que capturou Jerusalém, incendiou o templo e saqueou a cidade. Né? Então, foi terrível também essa conquista de Nabucodonosor. O Novo Testamento também adverte a todos os crentes contra a idolatria que se manifesta de várias formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e em outras formas de ocultismo também. A idolatria estará presente na experiência evangélica sempre que os membros das igrejas locais derem lugar à cobiça, cultuando a vitória e ao materialismo e dando preferência aos métodos e campanhas mirabolantes típicos do movimento neopentecostal e da malfadada teologia da prosperidade, ao invés de confiarem somente em Deus para suprir as suas necessidades materiais. Né? Aqui cabe um comentário, né? Uma pausa para um comentário, por quê? Porque, de fato, existe também idolatria evangélica entre cristãos, né? Cristãos que entram por esse caminho. E não precisa apenas idolatrar como imagem, não é necessário apenas buscar feitiçaria, satanismo, ocultismo de qualquer maneira, mas isso tudo você acha também como idolatria dentro da igreja evangélica, como já temos dito aqui desde a primeira aula, a idolatria que se faz com líderes, com sistemas, com campanhas. Aí você faz campanha de 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, aí começa a usar também fita amarrada aqui no pulso,
lenço ungido, não sei o que ungido, objetos, né, mágicos ungidos. Então é para ter cuidado, né? Nada disso aí pertence a Deus. É tudo uma forma de paganismo cristão, o que é abominável a Deus, como qualquer idolatria que Israel fazia no passado. Tá? João Calvino disse: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. Então, temos cuidado com a idolatria. Geralmente, a idolatria ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que, a um só tempo, poderão servir a Deus, desfrutar da experiência de salvação e das bênçãos divinas, e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Ou seja, você está na igreja, mas vive como se não estivesse. É como se domingo fosse o dia da sua santificação na igreja, mas de segunda a sábado você vive como acha legal, né? Pecando à vontade, com imoralidade sexual, tudo isso é contra o que a Bíblia ensina, não é? Nosso envolvimento com a fé cristã é um envolvimento total, envolvimento completo. A gente não pode se envolver apenas pela metade, tem que ser de modo completo. Daí o Novo Testamento nos admoestar a não sermos cobiçosos, avarentos, nem imorais. Veja aqui Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Né? Então, olha só, a avareza, essas questões imorais, cobiça, tudo isso também conta com idolatria. Tem o mesmo peso terrível da idolatria. Então, o Novo Testamento nos admoesta a não sermos cobiçosos ou avarentos nem morais, e sim a fugirmos de todas as formas de idolatria. Aqui são textos, né, que são importantes a gente dar uma olhadinha aqui. Ó. 1 Coríntios 10, 14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Olha só, direto aqui, né? Na lata, direto, sem rodeios. 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Também direto, né? Paulo e João falando praticamente a mesma coisa, né? Deus reforça as suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o seu reino. Olha só, tem vários versículos aqui. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá vendo aqui, ó? Idólatras, está bem na lista aqui, ó. Idólatras, né? Estão na lista. Não herdarão. Gálatas 5, 20 e 21. Idolatria aqui é a obra da carne, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, contraria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já te vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por fim, Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, então você percebe aqui um direcionamento claro na Bíblia de que não herdarão o reino de Deus os que se envolvem com idolatria, seja ele de qual tipo for. Não é? Então, aqui, ó, verificamos os descaminhos trilhados por muitos ministérios do movimento evangélico atual, com grande espanto, pesar e temor diante de Deus. Há tanta barganha em nome de Deus, há muitos escândalos, né? E olha o que Lucas 17:1 fala sobre os escândalos.
E Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem esses escândalos. Né? Então, é muito forte isso. Esse ai aqui é uma palavra de condenação profética. Então, há muitos escândalos que mais afastam as pessoas sensatas do caminho do Senhor do que, de fato, as aproxima dele. São tantas campanhas, unções e práticas antibíblicas absurdas que nos fazem questionar se há algum cristão genuíno no meio desses movimentos, uma vez que devemos interpretar a autenticidade da fé de alguém pelos frutos apresentados. Olha o que Jesus disse, né? Mateus 12, 33. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então você conhece, né, pelas obras. Você conhece se alguém está servindo a Deus pela obra que essa pessoa apresenta, tá bom? Concordo com o poeta Reinaldo Ribeiro, que disse: se a sua fé no sobrenatural percorre caminhos que não se traduzem na forma direta e exclusiva em Cristo Jesus, essa fé dá seu nome de idolatria. Né? Se você precisa de objetos ungidos para poder ter fé, se você precisa de um lenço, precisa de um vidrinho de óleo ungido, se precisa, né, de um monte de coisa, você pode estar caindo aqui nessa situação da idolatria, tá? Que Deus tenha misericórdia de nossa geração de evangélicos, com seus muitos ministérios absurdamente idólatras e cobiçosos de vãs vitórias materiais, motivados tão somente pela egolatria de seus líderes e pela competição desleal entre eles. E aqui tem mais uma citação de Amaury Valim: a idolatria é um produto da fé competitiva. Assim como o fanatismo torna os cidadãos medíocres. Né? E aqui terminamos, então, a nossa introdução. Mas terminamos aqui o nosso texto, né? O nosso material. Mas ainda há comentários a fazer aqui com respeito a tudo isso que nós percebemos aqui. Por exemplo, eu posso citar para vocês aqui alguns exemplos interessantes. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre.
Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Mas o fato é que muitas vezes a gente percebe o quanto o povo acaba entrando numa situação de idolatria até mesmo no meio evangélico, né? Para que fique muito claro, para que não se haja dúvidas aqui sobre essa questão, né? Porque a gente mete muito mal na Igreja Católica, como eu também disse na aula anterior, a gente fala muito mal da Igreja Católica por causa, de fato, dessa idolatria que eles têm com imagens, com santos, enfim, né? Coloca um panteão de imagens aqui para as pessoas usarem como uma espécie de ponto de contato com Deus, né? Através da vida e até do bom exemplo de muitos dos cristãos da antiguidade. Só que isso se torna uma pedra de tropeço para a própria Igreja Católica, porque isso inclui a idolatria para eles, né? Mas a questão é, a gente fica criticando, falando mal, porque de fato é um pecado, é um erro, né, a idolatria, mas a gente também comete idolatria, é isso que eu estou frisando para você. E é importante para nós, cristãos, evangélicos, que a gente faça também a nossa análise pessoal. Como está a minha vida? Será que eu estou idolatrando a minha denominação, um sistema? Eu estou idolatrando o meu emprego? Será que eu estou idolatrando o meu patrão? Idolatrar o patrão no sentido de eu não posso contrariar o patrão para não perder o emprego. Não é? É claro que esse tipo de percepção é importante, não é? Você tem que, claro, tratar bem o seu patrão, como tem que tratar bem todo mundo. E você não pode perder o emprego, né? Você tem que manter o emprego, que já está tão difícil de conseguir hoje. Mas não é essa a questão. A questão é que o seu patrão, o seu emprego, pode se tornar um Deus na sua vida se você coloca isso acima da confiança que você tem que depositar apenas em Deus, como essencial para a sua vida. Entendeu? Então, essa é a questão. É você descobrir o que está acontecendo na sua vida que pode se tornar um objeto ou um fato ou um ato que seja considerado idólatra. Eu não digo respeito apenas à sua opinião, porque a nossa opinião ela pode ser também objeto de idolatria. O que você vai ver hoje nas redes sociais é o povo que idolatra o próprio pensamento, a sua própria forma de encarar a vida, né? Isso pode ser uma idolatria. Eu, tipo assim, ninguém pode me contrariar, ninguém pode contrariar o que eu penso. A minha opinião, ela é sagrada, entendeu? É claro que você vai se manter fiel ao que você pensa e às suas opiniões, é lógico. Em qualquer campo do saber, né? Até no campo da teologia, da Bíblia, as suas opiniões com respeito até ao modo como temos que levar na prática a vida cristã. Tudo isso conta, né? Você tem que defender o seu ponto de vista. Mas não ao ponto desse seu ponto de vista ser um ponto de vista que se torne uma idolatria, como se ele fosse imutável, como se ele fosse perfeito. Entendeu? É bom a gente cultivar em nosso coração esse sentimento de humildade, inclusive no que diz respeito às nossas próprias opiniões, né? Eu não me considero dono da verdade, mas quando eu trago aqui os estudos bíblicos, eu estou mostrando a verdade do que a Bíblia mostra, do que a Bíblia ensina. Então, essa verdade que está fora de mim, ela é imutável, é a Bíblia, né? A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus e é imutável, ela não tem que ser atualizada. O pessoal diz aí que a Bíblia tem que ser atualizada, esse povo fala heresia, né?
A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem que ser atualizada, nada. O máximo que você pode fazer é atualizar a linguagem dela, como tem várias versões, né? Tem várias traduções da Bíblia com uma linguagem mais fácil, mais tranquila de entender. Mas você não tem que atualizar o conteúdo dela. O que essa turma fala da atualização da Bíblia é para atualizar o conteúdo, para colocar os valores deturpados da nossa sociedade atual, para colocar e encaixar na Bíblia, né? Então, vai encaixar lá o que a Bíblia condena. A sociedade hoje aprova muitas coisas que a Bíblia condena. Então, o povo querendo atualizar a Bíblia vai tentar encaixar lá e botar de modo forçado, como se a Bíblia sempre ensinasse algo que ela nunca ensinou. Isso também é uma espécie de idolatria. Você idolatra o sistema atual, você idolatra a forma de pensar progressista, e você quer colocar essa forma de pensar progressista como se a Bíblia ensinasse isso. Entendeu? Então, é você mutilar o texto bíblico. É você ir cortando, mutilando e deturpando, adulterando o texto bíblico para forçar uma ideia atual, tá? Então, isso também é uma espécie de idolatria, porque você está levando para a Bíblia algo que ela não diz, deturpando ela, para que você coloque as suas opiniões divergentes, entendeu? Como se ela tivesse respaldo bíblico, tá? Isso também é idolatria. Então, tem idolatria a líderes, tem idolatria a cantores do meio evangélico, tem idolatria a sistemas religiosos, como denominações, métodos de fazer a igreja crescer, também tem idolatria com isso. Tem idolatria com um líder ou outro que faz milagres, então, se faz milagre, eu estou lá, entendeu? Como se o milagre fosse por si só garantia de procedência divina, também não é. O diabo também finge fazer milagres para poder enganar os escolhidos. A Bíblia diz isso. Ele faz obras aparentemente boas, aparentemente santas, para enganar o povo de Deus, né? E a gente sabe, a gente acabou de estudar a teologia, né, na sequência anterior, escatologia, né, na sequência anterior, quando estudamos o livro do Apocalipse, a gente estudou sobre o anticristo. O que mais o anticristo vai fazer são sinais e maravilhas pelo poder de Satanás. Entendeu? Então, não se engane, tá bom? Não se engane. Porque alguém está falando lá em Deus, está abrindo Bíblia, mas está deturpando a Bíblia, ou porque alguém está fazendo milagres, criando sinais ali, mirabolantes, coisa e tal. Fica ligado, porque até os magos egípcios, lá no Êxodo, conseguiram replicar alguns milagres que Deus havia feito com Moisés lá, com a vara de Moisés, né? Claro que chegou um tempo, teve limite, nós não conseguiram mais replicar, mas eles conseguiram fazer pelas suas artes mágicas, não é? Então, não seja também idólatra nesse nível, não é? De querer seguir o líder, né? Apenas porque ele demonstra milagres, ele faz uma coisa ou outra, tá bom? Tudo isso também conta como idolatria. Joia, joia. E aí, queridos, eu coloquei uma mensagem para saber se alguém tinha alguma pergunta a ser feita aí através do nosso chat, da nossa sala de bate-papo, e aí você fique à vontade. Mas, pelo visto, ainda não teve ninguém que deu o primeiro passo, digamos assim, né? E fazer as perguntas. É importante que você faça as suas perguntas, porque elas enriquecem e elas dão oportunidade até mesmo de outras pessoas esclarecerem as suas dúvidas. Muito, muito boa colocação aí do nosso querido irmão, Reverendo Davidson, né? Até mesmo para a gente olhar para dentro de nós, olhar para dentro do nosso... Eu vou usar a seguinte expressão, né? Guardadas as proporções da minha fala, olhar para dentro do nosso gueto, para perceber, né? Que às vezes a gente está cometendo alguns gestos, algumas atitudes, e a gente nem percebe que aquelas atitudes, como o Davidson deu de milhares de exemplos, na verdade são também formas de idolatria, de idolatrar uma pessoa, alguém, uma instituição ou algo nesse sentido. E aí fica aí
um alerta para nós, né? Um alerta para nós, né? Bom, pastor Davidson, não tem nenhuma pergunta nesse momento, então quero agradecer desde já a sua participação, bem como a participação dos nossos irmãos que estão aqui conosco, a Zilmar, a Ilma, a Sônia Val, tinham outras pessoas que passaram, porque teve momentos aí que foi lá em cima, a quantidade de pessoas assistindo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que vocês possam aí ser instrumentos do Senhor para nos ajudar a divulgar, a esclarecer as verdades da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Tá bom? Eu quero convidar o pastor Davidson para fazer as suas considerações finais. Logo depois das considerações finais, também, pastor Davidson, por gentileza, esteja orando aí por nós. Lembrando, hein? Pastor Davidson aí, ele tem alguns materiais, ele tem alguns livros que ele vai falar já já. Então, grande oportunidade de você adquirir o conhecimento. O conhecimento sempre é importante. Pastor Davidson? Amém. Obrigado, pastorado, por mais essa oportunidade. Então, retomando aqui, né? Você não deixe de pedir ao pastor Aderson nos canais, né, da Igreja Congregacional de Aracruz o link para você baixar a degustação gratuita do novo livro, que vai ser publicado provavelmente em outubro, né? Nós já estamos aguardando a gráfica imprimir e enviar os livros, mas você já pode ter uma degustação e saber exatamente como vai ser o livro do Salmo 91, né? Proteção, né, divina no curso da vida. Então, vai lá, pede ao pastor Aderson e ele vai te mandar o link para você baixar a degustação gratuita e conhecer um pouco mais dessa minha nova obra, tá bom? Lembrando do livro, que é a base do nosso estudo. A gente, hoje, terminamos a introdução dele, lendo direto, né, no próprio material do livro, mas a partir do nosso próximo encontro será o resumo desse livro aqui. O resumo, capítulo por capítulo, das partes mais importantes, tá bom? Então, haverá menos textos para ler na tela e vamos comentar mais sobre esses tópicos, né? Em resumo, tudo baseado nesse livro aqui, ó, Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, ok? Você pode adquirir esse livro e você pode, então, ter todo esse material já disponível para você, de modo mais completo, mais abrangente, tá? Novamente, lembrando aqui do Salmo 23, o livro que é praticamente até agora o meu best-seller. Vamos ver como é que vai se sair também o Salmo 91, mas o Salmo 23 até agora é meu livro mais vendido, tá? Até agora ele é o livro que mais tem tido procura e as pessoas têm dado bons testemunhos de como esse livro aqui abençoou a vida dessas pessoas, tá bom? De seus leitores. Então, adquira o livro, se você não tem ainda, ele vale a pena. E o Salmo 91 que está chegando é nessa mesma vibe aqui, né? Nessa mesma pegada, tá? É versículo por versículo, palavra por palavra, uma análise bastante profunda de tudo o que o original hebraico nos traz sobre esses dois salmos, tá? Para fechar, né, as minhas indicações de livros aqui, ó, um livro especialmente para mulheres, Guardadas pelo Amor, Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina, tá bom? Um livro escrito para mulheres, fala ao coração de vocês. Nesse livro aqui, eu não sou técnico, eu não trabalho com estudos bíblicos muito técnicos. Eu trago um material bem mais devocional, falando ao coração, especialmente das mulheres que têm dificuldade com esse gatilho da proteção, né? As mulheres que têm, por exemplo, dificuldade nos relacionamentos com maridos que tratam mal, não é? Pessoas que tratam mal, enfim, o relacionamento da mulher consigo própria e em todos os âmbitos, tanto do relacionamento feminino, como Deus protege as mulheres, o que a Bíblia ensina sobre a proteção divina para essas mulheres que são guardadas pelo amor, não é?
É um livro também, embora um pouco mais simples do que o Salmo 23, mas é um livro ilustrado, tá vendo? Cheio de ilustrações também. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Ele tem aqui, vários termos aqui, também, várias ilustrações, tá vendo? Com várias imagens, além de um conteúdo muito próprio para as mulheres, né? Então tem aqui bastante material para vocês, né? Então fala diretamente ao coração de vocês. A minha esposa Márcia, por exemplo, ela usou esse livro aqui, né, para trabalhar um capítulo por dia, de modo devocional. Ela leu à noite. Ela faz as devocionais dela à noite. Então, ela leu um capítulo por dia, né? Serviu como devocional, inclusive, para ela. Tá bom? Muito bem, vamos fazer então a oração após essas indicações. E, se Deus quiser, no nosso próximo encontro, nós voltamos, agora sim com um resumo do livro, tá ok? Para ficar, então, mais dinâmica as nossas aulas aqui. Muito bem, vamos orar então, falar com Deus. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de mais um estudo na sua palavra. Clamamos a ti agora a tua bênção também para aqueles que têm necessidade, ó Pai, de se curarem desses tipos de idolatrias que muitas vezes nós também acalentamos em nosso coração, mesmo quanto evangélicos. Nós podemos não nos ajoelhar propriamente perante uma imagem de escultura de um Deus falso, mas muitas vezes erguemos deuses falsos em nossa psique, em nossa alma, deuses psíquicos que muitas vezes controlam também a nossa vida, assim como os deuses falsos. O nosso próprio ego, muitas vezes, ou uma outra pessoa externa a nós, ou um outro sistema também religioso. Livra-nos, ó Pai, de qualquer tipo de idolatria. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja nos revelando a cada um de nós individualmente, nos revelando aspectos da nossa vida que são aspectos de idolatria e nós nem percebemos. Então, que o teu Espírito Santo venha trazer à luz esses aspectos e nos incomodar, de modo que a gente esteja desejoso de estar deixando de lado, abrindo mão dessa idolatria, para que a gente possa, então, servir ao Senhor. Então, fala conosco, nos abençoe. Nós assim agradecemos a Ti por essa bênção já recebida e clamamos pelas novas que virão. Em nome de Jesus, é como nós oramos agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Queridos, estamos então encerrando. Tenham todos um bom dia. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Davidson. Deus abençoe sua vida, os seus projetos, a sua casa e que outras quartas-feiras sejam tão abençoadas. E é só você falar porque nós vamos mandar aí para você ter o resumo, já se preparando, fazendo as suas perguntas, tá bom? Deus abençoe a nossa irmã Zimar, deixa aí um comentário também em tela. Amém. Deus abençoe o pastor Davidson e o pastor Aderson. Amém, amém, amém. Tchau, tchau. Bom dia a todos, hein? Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.